em outras cidades as pessoas andam de metrô com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e aqui não. Né? Aqui as pessoas não andam de transporte público, usam carro com muita frequência. Na cultura dos nossos governantes também, é complicado um governador começar uma rede de metrô hoje, sabendo que ele não vai inaugurar a primeira estação. O ônibus é uma solução que é válida, mas para grandes cidades, o que resolve é metrô. Não precisa inventar a roda. A gente precisa de uma mudança de mentalidade daqueles que dirigem o país. Em 1928, a cidade de São Paulo tinha 300 quilômetros de trilhos para bonde. Ao longo dos anos 50 e 60, esses trilhos foram arrancados em benefício do carro. Hoje, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira, tem 74 quilômetros de metrô e tem uma frota registrada de mais de 7 milhões de veículos. Num dia tranquilo, eu chegava no trabalho em 30 minutos. Num dia engarrafado, 2 horas e 10 minutos às vezes. Eu indo de metrô, eu levo mais ou menos 45 minutos, mas são 45 minutos que eu aproveito, porque eu vou lendo, já vou resolvendo as coisas no e-mail. Uma das prioridades do segundo mandato de Dilma Rousseff, a mobilidade urbana pode finalmente entrar nos trilhos. Serão 153 bilhões de reais para os diferentes tipos de transporte. Quase metade deve ir para os sistemas metroferroviários, atendendo mais de 20% da população. O dinheiro destinado aos trilhos deve chegar a 30 cidades nas 5 regiões brasileiras. Ao todo, serão novos 747 quilômetros de rede, compartilhados entre metrô, VLT, monotrilho, trem urbano e aeromóvel. Eu diria que em todas as cidades metropolitanas aqui do Brasil, nós vamos ter sistema de trilhos consistentes e abrangentes. O Brasil hoje ele tem 20 sistemas urbanos de transporte sobre trilhos, considerando trens, metrôs, o monotrilho, veículos leves sobre trilhos, os VLTs. O setor movimenta hoje 9,8 milhões de passageiros ao dia, que dá em torno de 2,9 bilhões de passageiros ao ano. Aqui em Recife, o metrô saiu do papel em 1983. Hoje, a rede liga 4 municípios e conta com 71 quilômetros de extensão, 39 estações e 4 linhas. Ao todo, cerca de 400 mil passageiros circulam todos os dias. Já em Salvador, o metrô está em fase experimental e desde junho do ano passado, 4 milhões de pessoas testaram o sistema. Ao todo, são 7,5 km de extensão, dividida em 5 estações, bem diferente do que acontece em Belo Horizonte. Aqui, 220 mil pessoas utilizam trens urbanos todos os dias. 28 quilômetros e 19 estações ligam os municípios de Belo Horizonte e Contagem. A primeira viagem comercial foi em 1986, poucos anos depois da inauguração do metrô do Rio de Janeiro. Tudo começou no final da década de 1970. Por aqui passam cerca de 800 mil pessoas que se deslocam entre as zonas sul, norte e centro do Rio. Ao todo são 42 quilômetros e 36 estações em 2 linhas. Mas o grande pioneiro nesse tema é a cidade de São Paulo. Foi em 1972 que o metrô passou a circular por aqui. Hoje, são cerca de 70 quilômetros de rede, 150 trens e 61 estações. Só no ano passado, 1 bilhão de passageiros circularam pelo sistema. É quase a população da China. E como será que anda a situação em Porto Alegre? Lá se vão 30 anos de inauguração do trem de superfície. 200 mil passageiros de 6 municípios gaúchos utilizam o sistema diariamente. São 43 quilômetros de trilhos e 22 estações. E Porto Alegre é dona do único aeromóvel do mundo que faz transporte urbano, ligando uma estação do metrô ao terminal do aeroporto. E o que falar da nossa capital? O programa de
viagens experimentais começou em 1997, mas foi só em 2001 que o sistema passou a funcionar. Hoje são 42 quilômetros de rede, 24 estações e 32 trens. Por dia, 140 mil pessoas se deslocam pelos trilhos da capital. O metrô tem, em parte, cumprido o seu papel, né? Que é transportar as pessoas das cidades satélites aqui para o plano. O metrô precisa chegar até o final da Samambaia, até o final de Ceilândia, precisa ter mais paradas aqui no plano. Nós tínhamos no passado o trem de Salvador até a cidade de Alagoinhas, que fica mais ou menos a 110 quilômetros de Salvador. A ideia é que a gente volte com essa proposta, já há um planejamento, e integrar essa estrutura de trem metropolitano ao sistema de transporte urbano de Salvador. Infelizmente, em Belo Horizonte, nós temos, de fato, uma linha de metrô. Durante os últimos anos, nos empenhamos muito para termos a expansão dessa linha do metrô, dessa única linha, ainda assim completa, para mais 3 linhas. O Estado ajudou na elaboração dos projetos, foi apresentado ao governo federal, mas que infelizmente ainda não fez a aprovação. As vantagens são muitas: capacidade para transportar mais passageiros, deslocamento rápido, altos níveis de segurança e menor impacto ambiental. O problema é o custo. Enquanto os sistemas de ônibus se pagam só com a venda de passagens, trens e metrôs precisam de subsídio. Isso sem falar nas despesas com as obras de implantação. Um estudo do Banco Mundial estima que cada quilômetro de metrô de superfície não sai por menos de 8 milhões de dólares. No caso das linhas subterrâneas em áreas problemáticas, esse valor chega a 150 milhões de dólares. A última construção, que foi a linha 4 do metrô de São Paulo, teve um custo próximo de 500 milhões de reais por quilômetro. E um tempo de implantação e de maturação do projeto muito grande. E é por isso que, apesar das desvantagens, o metrô conquista cada vez mais espaços. Com uma linha de metrô, por exemplo, você transporta até 60 mil passageiros hora sentido. Com uma via expressa de ônibus, você tem capacidade de 6,7 mil passageiros hora sentido. E com automóvel, 1.800 passageiros hora sentido. Então, você precisa de muito menos espaço para transportar muito mais gente. Se ele chegar, se tiver bom investimento, é o melhor meio de transporte que há, não tem outro, assim.